Silva pra te inspirar. Ideias novas, energia no ar. Vem pra live, vem participar. Aqui o papo é pra quem quer crescer, comunicar pra empreender. Na tela o conhecimento brilha. É Cido Silva, vem com essa trilha. Aqui o papo é pra quem quer crescer, comunicar pra empreender. Na tela o conhecimento brilha. É Cido Silva, vem com essa trilha. Voz de apoio com entusiasmo publicitário, ao vivo no YouTube. Inspiração, negócios e comunicação. É conexão, é motivação. É Cido Silva em ação. Estamos aqui ao vivo mais uma vez falando com você nessa noite de quarta-feira, hoje dia 19 de novembro, mais uma live das quarta-feira, trazendo para você uma conversa bacana, onde a gente vai discutir alguns assuntos importantes que a gente quer falar hoje sobre os segredos. Que segredo é esse, hein? Qual segredo que nós podemos falar hoje? O segredo da comunicação que vende. Você que é vendedor, você que trabalha numa loja, você que vende pela internet, você que, de certa forma, vende todos os dias, então hoje essa conversa é para você. E você que quer ampliar os seus negócios, né, que quer realmente trazer uma propaganda bacana, então esta live é para você. Então, muito bem-vindo aqui no nosso encontro dessa quarta-feira. Fique à vontade para fazer suas perguntas, se posicionar aí no nosso chat no YouTube, onde nós estamos agora ao vivo, onde você possa participar também. A live é uma boa conversa, ela não é mais do que isso, é uma conversa minha com você. E a gente vai trazer um pouquinho dessa história, desse tema, né? Os segredos da comunicação que vende. Às vezes você pensa assim, por que a comunicação ela tem que participar da minha venda? Então nós vamos descobrir alguns segredinhos, né? E algumas técnicas que às vezes a gente já conhece, mas a gente às vezes não percebe na hora da gente abordar o cliente, na hora da gente preparar as nossas divulgações, né? Fazer o nosso trabalho de ampliar o conhecimento da nossa empresa, da nossa marca, e às vezes a gente não presta muito essa atenção. Semana passada nós falamos sobre uma organização, né? Como é que a gente organiza, como é que a gente pensa, como é que as coisas funcionam. Hoje a gente quer um pouquinho mais, além do que falamos na semana passada, falar um pouquinho dessas técnicas que elas são importantes, para todos nós que vendemos, eu, você, enfim, onde a gente possa trabalhar isso, né, com tranquilidade aqui nesta noite, né? Podemos pensar assim, muita gente vende porque não vende bem, porque não se comunica bem. Aí você vai me perguntar, mas eu não sei falar. Minha comunicação é fraca e eu não vendo. Não é isso. Não é você ter uma voz bonita, não é você ter um poder de comunicação que ela vai interferir na sua venda. Ela vai, né, primeiro interferir na pessoa que vai comprar. Então, o seu jeito, a sua forma de falar, ela precisa não ser fantasiada, não uma fala que você inventou de algum lugar, tem que ser você. Então, o primeiro passo para você melhorar a sua venda, a sua comunicação na sua venda, seja você, aquilo que você vive no seu dia a dia, né? Transmita para o seu cliente quem é você. Um segundo momento que é importante pensar nisso, e às vezes a gente não pensa, a gente precisa entender o cliente desde o primeiro olhar, do primeiro momento, né? Perceber o que ele quer.
e aí sim fazer uma comunicação adequada com ele. Eu costumo pensar que se eu, olhando para o cliente, eu perceber que ele tem algumas dúvidas, algumas críticas, algumas coisas que não está dentro daquilo que eu posso propor, eu preciso pensar que eu tenho que entender ele primeiro. Ele vai entrar na sua loja, vai conversar com você, vai ligar para o seu consultório, vai fazer qualquer coisa e ele vai fazer 1000 perguntas para você. E aí é a hora que você precisa entender. Então, dar o ouvido no primeiro momento ajuda a sua comunicação. Dar o ouvido para escutar, para entender o seu cliente. Porque muitas vezes ou ele chega despreparado, ou ele chega já com um monte de informação que ele pegou na internet, que ele pegou não sei aonde, e ele vem querendo que você diga o que ele quer ouvir. Se você não o escuta, não prepara esse momento para você com ele, você pode cometer erros que são fatais e que não vendem. Então percebe que a sua comunicação, num primeiro momento, né, e esse é um dos segredinhos, né, que às vezes a gente não percebe. A gente é o vendedor, a gente quer passar o nosso produto, a gente quer dizer e falar do nosso produto, mas às vezes o cliente ele não está querendo saber da qualidade, da quantidade, dos efeitos, mas ele está querendo entender por que isso existe. Então, o escutar, dar o ouvido, pode ser um primeiro segredo na hora da nossa comunicação, que ela vai gerar venda. Você precisa construir no seu cliente, naquele momento, uma aptidão dele para com você. Você já entrou numa loja, vamos pensar assim, e você estava ali meio que perdido, aí o vendedor fala, olha, se precisar de alguma coisa eu estou por aqui. O que você pensa do vendedor? Você está perdido, você não está sabendo bem o que você quer. E o vendedor está menos interessado em você. Se o vendedor chegar para você, olha amigo, estamos aqui, seja bem-vindo, que bom que você veio à nossa loja, que bom que você está aqui, eu estou à sua disposição, a hora que você quiser, o que você precisar de informação, estou aqui para te ouvir, estou aqui para te ajudar, estou aqui para fazer. Tipo, o que muda a conversa, você vai conquistar aquele cliente. Ele vai dizer, não, o cara me tratou bem no primeiro momento. E aí ele vai te procurar na hora que ele decidir. Então, a mudança do dizer, eu estou por aqui, a hora que você precisar me chama, é uma comunicação meio que negativa. Ô amigo, que bom que você veio aqui, que bom que você está aqui na nossa loja. É outra conversa. O tom de voz, né? O jeito de você tratar o seu cliente, você já começa a ganhar o cliente. Então isso vale não só numa loja, mas em tudo que a gente for fazer enquanto venda. A gente não pode achar que o nosso produto é o melhor do mundo, embora a gente tenha certeza que ele é. Mas a gente tem que entender que o outro precisa ganhar essa confiança na minha fala, para que ele vá descobrindo as necessidades do produto que ele quer e vá entendendo conforme você for dialogando com ele. Tem outra falha que a gente, na nossa comunicação com o cliente, muitas vezes nós temos conhecimento muito grande daquele produto e a gente começa a passar um rolo de compressor na cabeça do cliente. Não porque esse produto é assim, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. E às vezes o cliente não está nem querendo comprar aquele produto, mas a gente enche tanto que ele sai dali e não compra. Então é ter cuidado. Essa comunicação que vende é você ter cuidado com o cliente que vem até você. O cliente que vem ali para fazer aquela compra. Isso vale para todos os setores, né? Você que tem um escritório, um consultório, você que tem, né, um salão de beleza, de cabeleireiro, enfim, e outras coisas. Como você trata o seu cliente?
como você cuida do seu cliente. Se você não souber fazer isso e ter esse cuidado, de repente você perde ele na primeira conversa, no primeiro encontro. Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Como eu faço a minha primeira abordagem ao cliente? Eu vou lá como superior a ele ou eu vou igualzinho a ele, entendendo ele, né? Se colocando no lugar dele? Muitas vezes nós achamos que nós temos o produto na mão e nós sabemos tudo. Não. O cliente, ele vai comprar, se já falamos isso na semana passada, quando ele comprar você como vendedor, você que está passando para ele. Então, essa dica de hoje, nessa conversa, né, que a gente está descobrindo alguns segredos, algumas técnicas, que elas são importantes na nossa divulgação, no nosso marketing, na nossa forma de produzir. E a gente tem, semana passada a gente falava assim, para quem você vai fazer esta arte? Para quem você vai fazer esse vídeo? Não foi isso? Você lembra disso? Você que participou com a gente? Então, hoje nós estamos querendo dizer para você a importância e a forma de como você fazer isso. Uma dessas foi isso que nós falamos aqui no primeiro momento aí, né, que a gente está trabalhando hoje. Então, os segredos da comunicação que vendem, ela está muito na gente, na pessoa, não no produto. O produto você vai mostrar ao decorrer da sua conversa, da sua fala, né, do tempo. Às vezes não é naquele dia, naquele momento. Mas se você fazer com que o cliente olhe para você, não como um vendedor necessitado de vender, mas um vendedor que se preocupa com o que ele quer comprar, ele vai voltar, ele vai ligar para você depois, ele vai conversar com você, ele vai encontrar ali mais do que um vendedor, um amigo, uma pessoa que se interessa por ele. Então percebe que muitas vezes a gente não dá muita bola para isso e depois a gente não consegue fechar grandes negócios, que a gente está às vezes sempre olhando em lucro, em vendas, mas o que você passou para o seu cliente? Como dissemos na semana passada, primeiro o cliente compra você, depois ele compra o seu produto. Uma outra coisa importante aí que a gente precisa pensar e é um dos segredos, que é a clareza da nossa comunicação. É falar com clareza, é não ter meio termo, não se enrolar, mas ter claro aquilo que a gente precisa passar para o cliente. Percebe? No primeiro momento, você estuda o seu cliente, você interfere na caminhada dele ali, com muito cuidado, porque você precisa conhecê-lo. Você precisa interferir de acordo com o que ele te coloca, o que ele te pergunta. Depois, falar com clareza é falar com certa firmeza, com certo conhecimento daquilo que você está repassando, aquilo que você está vendendo. É ser claro, ser objetivo. Não é falar muito, mas é entender que é preciso e ele quer te ouvir para poder comprar, ele quer entender. Então, a clareza é um dos segredos que precisa ser feito, que precisa ser trabalhado, que precisa, né, a gente ter essa atenção. Percebe a caminhadinha que estamos fazendo aqui? Primeiro você conhece, primeiro você ouve, você dá ouvido, depois você interfere com sabedoria e com clareza naquilo que ele já te passou, naquilo que ele já te interrogou, já colocou você para pensar. Você vai construindo isso, né? Então a clareza é uma dos segredos, né, desta comunicação que vende. Se a gente olhar assim
a história do vendedor, e a gente vai perceber em diversos momentos, em diversos lugares, né, como isso acontece na vida das pessoas. Não sei se você já foi uma feira livre, claro que você já foi, mas uma feira livre dos tempos mais do passado. Como que o cara vendia peixe? Quando que o cara vendia a sua mercadoria? Era gritando, era falando, era, né, fazendo com que o cliente ficasse até de saco cheio com aquela gritaria, mas ele estava passando o recado dele. Naquela época, o público daquela época talvez entendesse isso. Hoje não. Hoje, se você fizer uma gritaria, não vai funcionar. Conheci um caboclo que vendia pão, sabe? Pão de bicicleta, toda manhã ele saía para vender pão na rua. E ele saía gritando, olha o pão, olha o pão. E as pessoas às vezes estavam dormindo e acordavam e foi pegando isso, né? Que era uma forma de comunicação. Naquela época, sim, hoje não. Hoje você não consegue. Hoje você tem a internet, você tem um monte de coisa. Mas você precisa ser insistente na forma de comunicar, mas com cuidado, com jeito. Então, essa clareza é importante. Um outro ponto importante dentro dessa nossa conversa de hoje, né, e se você depois tiver alguma pergunta pode fazer, é a autoridade como você faz aquela venda, ou como você, né, interfere na caminhada do seu cliente, mostrando autoridade que é sabedoria. Não é uma autoridade que manda e que despreza o conhecimento do outro, ou a incerteza do outro, ou do seu cliente. Uma autoridade que lhe diz, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho certeza, se você comprar esse produto, você não vai se arrepender. Mas isso não pode ser no primeiro momento, isso é na caminhada. Ao longo daquela conversa, você vai mostrando o seu conhecimento sobre aquilo que você está vendendo. Seja um produto, seja uma consulta, seja, sei lá, uma série de coisas que você tem que ter esta visão de que você tem que implementar na sua venda, na sua comunicação, conhecimento, autoridade, né? Você sabe o que você está falando. Mas isso no decorrer dessa conversa. Então você vai construindo uma venda mais eficaz. Às vezes ela não fecha naquele dia, como já falamos. Às vezes naquele momento não fecha. Porque nós, hoje, com tanta informação que temos na internet, a gente vai para comprar algo já sabendo mais ou menos os caminhos, mais ou menos o que a gente quer. Uma grande maioria faz isso, mas ainda tem muita gente que não faz. E muitas vezes, quando você passa o seu produto, passa a sua venda e você conquista, ele até diz, olha, eu vou dar uma andada por aí, daqui a pouco eu volto. E ele acaba voltando, porque talvez no outro lugar ele não vai encontrar aquilo que você passou para ele. Entende? Então, a diferença aonde está o produto e a concorrência está em você que vai passar isso. É o seu jeito de ser que vai cativar. Nós iniciamos a live falando, faça do seu jeitinho. Não são as palavras bonitas, não são falar muito bem que vai mudar as pessoas, mas é você ter essa clareza que você precisa entender o seu cliente, entender o que ele quer, como ele quer e aonde estão as suas falhas e necessidade de informação e você ter isso para poder passar.
É importante pensar nisso. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar esse raciocínio, né, de que a venda, né, o segredo da comunicação que ajuda na venda é a gente se moldar diante daquilo que a gente está fazendo. A gente já falou algumas coisas um pouco gritantes, outras não, mas são pequenos segredos e são algumas técnicas, né, que hoje, no mundo moderno em que nós vivemos, no mundo da informação, que é bastante grande, a gente consegue captar pessoas, trazer pessoas para o nosso lado. E isso faz a diferença no final do mês. Isso faz a diferença naquele serviço que você pode prestar, porque as pessoas vão ficar sempre agradecidas. Você fez, você cativou, você vendeu, você ganhou talvez um cliente para sempre ou para um bom tempo. Muitas vezes nós perdemos negócio porque nós não pensamos no cliente. Ou olham, isso aí não vai dar em nada, então a gente não trata bem. Errado. A sua comunicação é para todos. Afinal de contas, você está vendendo para todas as pessoas e não para esse ou aquele. Quando é uma coisa pública, assim. Você tem que saber do seu público? Tem, a gente falou isso na semana passada. Para quem eu vou divulgar? Para quem eu vou fazer isso? Então, hoje a gente está tentando olhar um pouquinho nessa questão de como a gente trabalha o nosso cliente, mas para a gente voltar naquela questão da nossa comunicação e na nossa divulgação. Semana passada a gente falou que era preciso ter intenção. Todo material que você produz, ele precisa ter intenção. Ele precisa entender para onde ele vai e para quem ele vai. Então, nós temos uma infinidade de pessoas, cada um de um jeito, cada um olhando uma coisa, mas a gente tem que ser esperto e saber separar, né, esse montão de gente que é de um jeito, esse outro montão que é do outro jeito. Percebe? Na hora de você fazer o seu material de divulgação, a gente falou na semana passada para quem você quer divulgar isso. E hoje a gente está mostrando um pouquinho dessa ideia do cliente para que você entenda, na hora de eu fazer a minha propaganda, eu tenho que ter essa expertise de pensar, é para este público que eu quero atingir. Amanhã eu vou fazer um outro material, é para atingir aquele outro público. Entende isso? Que a comunicação ela vende quando a gente pensa nela? Quando a gente faz por fazer, ela não vai dar resultado. Um outro segredo, né, dessa comunicação que vende é a emoção. A emoção que você passa para o seu cliente, passa para aqueles que precisam da sua venda. Então é aquilo que a gente falou, o seu jeitinho de falar, ele pode não ser lá um vozeirão, pode ser que não tenha mas você tem que passar que você está fazendo o melhor que você tem, com todo o seu coração, com toda a sua emoção, você tem que passar isso. Porque muitas vezes a gente quer vender, mas a gente quer passar produto. Ou porque a gente está precisando de recurso, ou porque a gente precisa bater a meta, ou porque não sei, ou porque não sei. Não. Você tem que ter isso muito claro, que quando você está se propondo a vender, você tem que falar e ser aquela pessoa que transmite algo diferente. Algo que marca as pessoas. Quantas vezes já não aconteceu nas nossas caminhadas, e acontece na sua e de muita gente, nossa, lá fui naquela loja, foi muito bem tratado, se eu precisar outra vez eu volto.
E ao contrário também acontece, ó, naquele lugar não vou nunca mais, porque não identifiquei com aquela situação, né? Então, quer dizer, hoje a gente quer vender, a gente quer comunicar, a gente quer fazer cliente. E é por isso que estamos aqui nas quartas-feiras, para ajudar você a pensar o seu comércio, a pensar a sua empresa, a pensar na sua marca. A gente está falando sempre nisso. Como que você quer que as pessoas comprem a sua marca? Como é que você quer que as pessoas entendam por que a sua marca é importante? Então, tem que usar essas técnicas e essas coisinhas que estamos falando aqui hoje. Dá uma olhadinha nisso? Acho que vale a pena, hein? Uma outra questão, né, que vale a pena a gente conversar aqui, eu falei um pouquinho aí sobre a necessidade de venda. Muitas vezes a necessidade de venda, ela atrapalha a venda. E aí você precisa ter alguns cuidados, né? Alguns cuidados. E aí você precisa pensar na técnica da rapidez para convencer. Você é um vendedor que precisa convencer o seu cliente. Depois que você fizer tudo isso que nós conversamos aqui, você tem que se preocupar, né, como que você vai finalizar esta conversa, né, com uma venda real. Como que isso vai acontecer? Então, se você for uma pessoa que fala muito e enrola muito, você perde o cliente. Se você é uma pessoa muito rápida no seu fechamento, talvez você perca o cliente porque ele não vai entender. Então você tem que ver, não posso ser um cara que alongo muito a conversa, não posso ser tão rápido, mas eu preciso ser eficaz. Medir aquele tempo. Se você fez uma conversa com o seu cliente, desde os primeiros passos do que estamos falando aqui nessa live de hoje, você vai percebendo que você foi construindo o seu cliente. Foi construindo e aí você já tem, quando chega nesse momento, já um conhecimento bastante grande do que ele pensa, do que ele quer e como que você vai fazer. Então, quando você mostrou autoridade, quando você mostrou conhecimento, quando você mostrou emoção naquilo que você está fazendo, e aí você consegue controlar esse tempo para fazer uma explicação final, para fazer um fechamento de negócio. Pensa nisso? É importante. Aqui no grupo CSD, que a gente começou a fazer esse trabalho, com essa perspectiva de oferecer para você, né, algo que venha construir a sua caminhada profissional, pessoal, onde você tenha que divulgar, que tenha que fazer a sua propaganda. O Grupo CSD tem diversos serviços aí para ajudar você na sua empresa, na sua marca, mas a gente quer construir isso junto. E essas lives da quarta-feira, ela tem essa proposta. Estamos construindo, por isso ela é bem focada e dedicada a você, comerciante, a você, empreendedor, a você que tem uma marca que quer ser divulgada. A gente poder, junto, estar construindo isso. A gente, enquanto grupo, a gente vai ouvindo vocês, a gente vai construindo a sua marca, a gente vai construindo o seu público, a gente vai construindo a sua divulgação. É isso que nós queremos aqui no Grupo CSD, na rádio CSD, que é um veículo de comunicação, e a gente procura fazer dentro dessas perspectivas. Eu vou estar ouvindo vocês, o seu produto, vou conhecer e vou tentar passar a emoção, a responsabilidade, né, tudo o que nós estamos falando aqui, para que o seu cliente ele entenda que essa comunicação ela é vendável, ela é
eficaz. A gente pode, né, pensar como a gente fecha uma venda com uma boa comunicação. A gente já falou, tem vários segredinhos que a gente contou aqui, várias coisas que, de fato, ela faz a diferença. Então, você usou todos esses caminhos, essas pequenas técnicas, que muitas vezes a gente não para pensar nela, e aí você vai fechar com chave de ouro aquela venda, aquele serviço, enfim. E você vai, né, perceber a diferença onde, feito com uma comunicação eficaz, olhando todos esses segredinhos que nós colocamos aqui, para chegar no final você dizer, aqui eu consegui construir um cliente, eu consegui vender e fazer uma venda impecável. Muitas vezes a gente não para pensar nisso, não é verdade? A gente quer divulgar, a gente faz uma arte, põe no Instagram, põe no Facebook, põe no canal, e a gente não tem essa atenção aonde é que a gente quer chegar. Muitas vezes a gente está na prática da venda, né, do nosso serviço, e a gente não sabe entender o cliente. E aí a gente perde, o concorrente ganha. O concorrente que sabe ganha. Então, para quem está divulgando, para quem está querendo crescer, o cliente é o mais importante. Ele sempre tem razão, mas você precisa cuidar dessa razão dele. Você precisa entender ele para você estar mostrando para ele aonde você quer chegar. Então, é mais ou menos por aí que a gente hoje queria conversar com você. A nossa live não é tão longa, né? E a gente quer estar dando essas dicas, e hoje foi mais ou menos várias dicas, para que você olhe com carinho no seu jeito de vender e no seu jeito de divulgar. Nós aqui do grupo CSD, da Rádio TV CSD, temos o maior prazer em poder ajudar, em poder orientar, em poder fazer com que você olhe como parte, né, do seu crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento da sua empresa, aquilo que é alguns cuidados. E muita gente tem feito isso e tem dado resultado. Então eu convido você a pensar nisso, a refletir, e se precisar de alguma ajuda, de alguma orientação, nós estamos aí à disposição, né? É só passar um WhatsApp e a gente vai conversar. Nosso WhatsApp é o 12 981 04 2643, e as nossas redes estão aí disponíveis, tanto aqui no canal, que estamos ao vivo, canal do Grupo CSD. Você pode deixar aí no chat aí as suas preocupações, o seu entendimento, as suas conversas, e a gente vai estar à disposição para ajudar você, tá bom? Então, essa quarta-feira foi essa conversa que a gente queria trazer para você, e a gente quer convidar você para a próxima quarta-feira com mais um tema, com mais um bate-papo, onde a gente quer ajudar você. Quero agradecer de coração a cada um que compartilhou, que participou, que deixou aí o seu recado, né, e que participou com a gente, ou que vai ver essa live posteriormente, ela fica no canal, né, que você possa, né, se servir dessas informações, né, viver isso. Então, muito obrigado, né, e que você continue com a gente. Não se esqueça, nosso canal ele é novo, ele está abrindo agora, e eu preciso de você. Então, ao entrar no canal, se torne um participante do canal, né? Se inscreva,
chame outros amigos a se inscrever, para a gente fazer dessa ferramenta uma ferramenta forte, aonde a gente, enquanto empreendedor, a gente junto possamos fazer a diferença, se ajudar. Hoje a gente sabe que a parceria é a melhor coisa que faz a diferença no mundo dos negócios. Muitas vezes você acha que só você sabendo vender, só você vai ganhar. Quando você pensa que você pode ser parceiro, todo mundo vai ganhar e todo mundo vai sair bem. Tá bom?